saí de Deus, acabei dando uma afastada pelos prazeres da adolescência e voltei. Eu saí com 13, voltei para Jesus com 14. Glória a Deus. E agora, pela graça de Deus, eu estou pregando a palavra, tocando, e eu quero expressar minha gratidão no microfone. Eu poderia falar no particular do pastor Gilberto e da missionária Sueli, a gratidão de receber a minha esposa, a minha futura esposa, vou profetizar, irmão. Já deu, Minha esposa, vamos falar minha esposa aqui, porque a gente está voltando para a Assembleia de Deus. Eu já estava com o desejo de voltar para a Assembleia de Deus, porque eu tenho raízes assembleianas. E aquele dia que eu vi os irmãos do mercado, o Senhor lembra que eu fui chamado para pregar, eu criei assim uma compaixão dentro do meu coração de sentir de ajudar a igreja, o crescimento da igreja. Eu poderia voltar para a sede, mas eu decidi vir para a congregação, ajudar o pastor e ajudar a missionária. Amém? Então eu quero expressar a minha gratidão de poder estar mais uma vez em casa. Vamos então estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 9. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vou fazer um pedido para a minha namorada. Não toca a Bíblia comigo, que essa aqui ela vai ficar fechando, pai. Me presta a sua, por favor. Aleluia, graças a Deus te damos, Jesus. Obrigado, amor. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, aqui é o autor do livro, o evangelista Lucas. Glória a Deus. Graças a Deus te damos, Jesus. Estamos na tua presença. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Capítulo 9. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, então, em nome de Jesus. Atos, capítulo 9, no seu versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum desses do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lhe será dito o que convém fazer. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar fechando os nossos olhos, irmãos, para começar essa pregação em nome de Jesus, para nós entrarmos numa comunhão espiritual, para que nós possamos abrir os nossos olhos e entender aquilo que Deus quer falar nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus eterno Pai. Senhor, nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, prontos e com o coração aberto, mais uma vez, para ouvir a Tua palavra, Jesus. Senhor, eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor venha crescer dentro de mim, eu venho diminuir agora, Senhor. Que o Senhor venha falar na minha boca para falar com a sua igreja, não aquilo que eu quero, mas aquilo que ela precisa ouvir, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, e que nós venhamos guardar a palavra, meu Pai, na tábua dos nossos corações. Que o Senhor venha se fazer presente nessa noite, que o Senhor venha derramar a sua glória sobre essa igreja pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, fique conosco, fale conosco, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Eu pedir para os irmãos ficarem atentos à palavra, devem redobrar a sua atenção aqui para aquilo que Jesus quer falar nos nossos corações. Amém? Hoje nós iremos falar do que a graça faz na vida de um homem. Nós iremos falar o que é que Jesus faz na vida de um homem.
Meus irmãos, a crucificação de Jesus, os 4 evangelhos de Jesus são sinóticos. O que quer dizer? Eles se repetem. Alguns têm destacam algo a mais do que outros. É por isso que em Mateus ele é visto como rei dos judeus, em Marcos ele é visto como servo, em Lucas ele é visto como a humanidade perfeita, e em João ele é visto como filho de Deus. Aleluia. Mas o que se destaca sobre esses 4 evangelhos é o episódio da crucificação de Jesus. Você pode perceber, analisando a Bíblia, que a crucificação de Jesus é escrita e narrada da mesma maneira. Quando Jesus Cristo estava na cruz, ele não estava bonito. Quando Jesus Cristo ele estava na cruz, ele estava machucado. Quando Jesus Cristo estava na cruz, ele estava com febre, ele estava suando partículas de sangue, porque ele estava aspirando as dores chicoteadas nas suas costas. Quando Jesus Cristo estava na cruz, não tinha nada de bonito para que a gente olhe e se orgulhe do seu padecimento. Quando Jesus Cristo estava na cruz, ele estava se humilhando e descendo e pagando o preço de um pecado na qual ele não cometeu. Aleluia. É por isso que em Filipenses, Paulo vai dizer no seu capítulo de número 2, que Jesus Cristo se fez grande se humilhando. A cruz é a humilhação, a cruz é a vergonha, a cruz é a renúncia, mas a cruz tem um poder que só ela tem. Sabe qual é o poder, pastor Gilberto? Redimir o seu passado, remir o seu presente e dar esperança ao seu futuro. Glória a Deus. Então nós começamos a entrar no contexto do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem fariseu. O apóstolo Paulo era um homem importante porque ele tem 2 nacionalidades. Em grego ele era chamado de Paulo, e na judaica ele era chamado de Saulo. Paulo cresce com homens da lei. Paulo cresce com homens que conhecem a lei da Torá. Paulo era um homem importante. Paulo era um homem que tinha influência. Então, quando Paulo sabe que ele tem influência, ele começa a ver o povo cristão pregando a palavra, a igreja primitiva dá crescimento. E ele vai usar dessa influência, aleluia, para fazer o mal contra os cristãos. A Bíblia vai dizer que Paulo não perseguia e matava cristão porque ele era ruim, mas era porque ele era zeloso com as tradições dos seus pais. Em Gálatas 1, no seu versículo 14, ele vai dizer que ele tinha zelo pela sua religião, pelo Deus de Yahvé, pelo seu Deus. Então ele não tinha aquela noção de Jesus Cristo. Então, quando ele começa a ver o povo pregar, quando ele começa a ver a igreja primitiva crescer, ele começa então a pedir cartas para ir para Damasco. Mas afinal, do que adianta o crescimento? Afinal, do que adianta toda a glória que o apóstolo Paulo tinha, todo o conhecimento? Porque quando ele encontra Jesus Cristo, um homem que estava atrás da morte, começa lá na frente a pregar a vida. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. O apóstolo Paulo fazia parte de uma seita dos fariseus. Quer saber o que é fariseu? Fariseu eram homens que acreditavam na lei da Torá, eram homens que estavam focados na lei da Torá. Agora eu te pergunto, e você me pergunta, Juvenal, ainda existe homens fariseus? Existe não só em Israel, mas dentro da igreja dos crentes ainda existem os homens fariseus. Quer caracterizar um fariseu? Quer perceber aonde um fariseu se enquadra? É simples. A Bíblia vai dizer que os fariseus são caracterizados como homens que jejuam para se mostrar, homens que oram para se mostrar, homens que procuram as primeiras cadeiras por aparência. Aleluia. Você percebe que existem fariseus dentro da igreja, por quê? Porque eles vão para a igreja para fazer tudo aquilo, menos para adorar. O irmão chega na igreja, ele anda a igreja inteira para ver quem está adorando, quem está falando em línguas, quem não está, quem é adorador, quem não é. De cima do altar ele fica querendo cuidar da adoração do irmão. Então quando ele cuida da adoração do irmão, ele esquece de cuidar da adoração de Deus.
saber mais? Os fariseus da Bíblia, destacados e mostrados na Bíblia, eram homens que tinham todo o conhecimento da Torá. Eles eram homens focados na lei. Eles eram homens que sabiam a lei de capa a capa. Mas o que adianta eles saber da lei? Sabe por quê, pastor Gilberto? O que adianta eles saberem da lei? O que adianta eles olhar? Porque quando Cristo vem, eles não aceitam o Cristo pobre. Eles não aceitam o Cristo filho de carpinteiro. Eles não aceitam o Cristo que padeceu. O que adianta saber da lei inteira? Se lá em Gênesis, no seu capítulo 3, no seu versículo de número 15, Deus vai olhar para Satanás e vai dizer: criarei inimizade entre ti e a mulher, e da semente da mulher vai nascer um que esmagará a tua cabeça. Aleluia. Isaías 53, no seu versículo de número 5. Aleluia. Isaías vai dizer: mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz está sobre ele. Aleluia. E por suas pisaduras, por suas pisaduras, por suas pisaduras, nós somos sarados. Aleluia. 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 Se você perguntasse para um fariseu daquela época quem era Jesus para eles, baseado em Mateus 12, no versículo de número 25, eles iriam dizer: é Satanás, é enviado de Satanás, é algum grupo que faz alguma magia. Aleluia. Mas se você vai perto do Rio Jordão, irmão, e pergunta para João Batista quem é Deus para ele, no livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 29, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você pergunta para Pedro quem é Deus, vai dizer no versículo de número 29, ele é filho de Deus. Aleluia. 1 Pedro 19, o sangue dele é imaculado, o sangue dele não tem pecado. Aleluia. Para a mulher adúltera, para a mulher do fluxo de sangue, aleluia, para a mulher samaritana, aleluia, ele é o perdão, aleluia, para o coxo, para o cego, para o surdo, para o mudo, ele é a cura, aleluia, para o preso, para o cativo, para os endemoniados, ele é a libertação, aleluia. E se você pergunta para o apóstolo João quem é Jesus, no Evangelho de João, no seu capítulo de número 1, ele vai dizer que ele é o Verbo encarnado, aleluia. Apocalipse 22, versículo de número 3, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e o fim. E para Paulo, em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 4, versículo de número 16, ele virá como alarido, aleluia. Apocalipse 19, versículo de número 16, na sua coxa está escrito: ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele vir, ele levantará primeiros que dormem no Senhor, e depois ele levará aqueles que esperam ainda em vida. Aleluia. Aleluia. A graça alcança a vida do apóstolo. Um homem que pedia cartas para matar, agora, à frente do encontro com Jesus, ele escreverá cartas para vivificar. Quando Paulo está no meio do caminho, quando Paulo, pede cartas para Damasco, que ele começa, aleluia, a andar nos seus caminhos, quando ele começa em direção a Damasco, a Bíblia vai dizer que o resplendor de luz, é que eu começo a entrar no texto, o resplendor de luz o cerca e faz com que ele fique cego. Quando Paulo fica cego, o Senhor Jesus olha para ele e fala: Saulo, Saulo. Quando o Senhor Jesus, quando Deus chama o homem pelo seu nome por 2 vezes, você sabe o que ele está querendo dizer? Eu conheço você. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu coração. Quão duro é, Paulo, para que você resista à Babilônia.
mais. Vamos ser sinceros, irmãos. Vamos começar a conversar aqui. Já era para a gente estar em outro nível de glória. Já era para você estar em outro nível de glória. Já era para você estar pregando. Já era para você estar louvando. Já era para você estar andando lado a lado com Jesus. Mas sabe por que isso não acontece? Porque você resiste à palavra de Deus. Você resiste àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você resiste às obras do Senhor. Agora o que vai me chamar a atenção, missionária Sueli, é que quando o Senhor fala Saulo, Saulo, Paulo responde: que queres que eu te faça, Senhor? Sabe o que é essa expressão, pastor Gilberto, pastor João? Quando Paulo fala o que queres que eu te faça, era um servo se oferecendo a servir. Hoje nós vivemos em um evangelho raso, um evangelho colorido, um evangelho onde o Senhor tem que servir, se ele não servir, eu vou desviar. Um evangelho onde o não de Deus te prejudica, mas é porque você está olhando com a moral de Deus, a sua moral humana, porque se você olhar com a moral de Deus, você vai perceber que até o não de Deus é para cooperar com a sua vida. Paulo então se oferece a servir a Cristo. Você percebe que quando Paulo está ali ajoelhado, quando Paulo está ali, quero imaginar ele sedento por Cristo, ele está tremendo, ele está com medo. Mas uma coisa que ele está, pastor Gilberto, é prostrado. Paulo está prostrado diante do Senhor Jesus. Aleluia. E se eu te falar, igreja, que o melhor culto oferecido a Deus não é um culto que você sai sapateando, falando e ministrando até chegar na sua casa. O melhor culto é aquele culto que você é transformado, confrontado por Jesus. O melhor culto é aquele que você sai pensando: será que eu estou sendo um servo fiel? Será que eu estou sendo um bom servo? O melhor culto é aquele que Jesus faz você olhar para dentro de si e perguntar se está faltando algo dentro de mim. Aleluia. O verdadeiro evangelho é quando você é transformado e confrontado. Agora que Paulo estava convertido, porque após isso foi 3 dias para Ananias chegar até ele ser cheio do Espírito Santo. Pouco tempo depois ele está pregando nas esquinas de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que os crentes não entendem aquilo que está acontecendo, nem os fariseus, nem os cristãos. Os cristãos olham e falam: isso aí não era o que matava a gente. Os fariseus olham e falam: isso aí não era o que andava com a gente. Esse aí não era o que pregava, esse aí não era o que perseguia cristão. Pregava contra a igreja, né? Mas você sabe o que é que incomoda? O que incomoda é justamente quando você está aos pés do Senhor. Eu acho que todos nós já recebemos aquela expressão, fogo de palha. Acho que todo mundo no caminhada já ouviu isso. Todo mundo naquela caminhada já ouviu isso. Se não ouviu fogo de palha, é aquilo, ó, fica um tempo, mas vai desistir. Mas é por isso que a graça confronta. Porque você começa indo para dentro da igreja. Você começa querendo uma busca interior. Muitas vezes você só vai porque foi obrigado. Aleluia. Passa uma semana, você começa a fazer aquela oração. Passa 2 semanas, você começa a criar vontade de ir de novo para a igreja. Passa 3 semanas, você começa a querer aceitar Jesus. Passa 4 semanas, o coração começa a arder. Passa 1 mês, você aceita Jesus Cristo. Aleluia. Passa 1 mês e uma semana você começa a ler um versículo da Bíblia. Passa 1 mês e 2 semanas você começa, aleluia, a louvar a Senhor Jesus Cristo. Passa 1 mês e 3 semanas, aleluia,
daquele crente. Vão acabar com a raça daquele crente. Quando ele se converte em Gálatas 2, no seu versículo 20, ele declara: porquanto crucificado estou com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! É isso que a graça te faz, é isso que a graça faz na sua vida. Tira você do perseguidor da cruz para se tornar um carregador da cruz. Aleluia! As pessoas nem sempre vão entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Glória a Deus. As pessoas nem sempre vão aceitar que existe alguém que se converte, porque elas querem que a pessoa fique na mesma insignificância que ela. Então você nunca vai poder evoluir. Você nunca vai poder melhorar. E se te chama de fogo de palha, é bom porque o fogo ele queima. E se o fogo ele queima dentro do coração, significa que o Espírito Santo está dentro dele. A única diferença é que você não vai deixar esse fogo apagar, mas esse fogo queimará eternamente. Aleluia! Quando alguém olhar para você ou para alguém da sua família que está no caminho do Senhor e falar: é fogo de palha, fala: muito bem que o fogo acende o seu, que nunca nem acendeu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. A graça, meus Deus. Tem um detalhe da graça de Cristo que me chama a atenção. A graça não é de graça. Se você quer ter uma vida com Cristo, se prepare para colocar a cruz nos seus ombros. Sabe uma das coisas que foi muito importante na vida do apóstolo Paulo? Ele carregou a cruz. Ou melhor, aquilo que destacou na vida do apóstolo Paulo logo quando ele foi convertido foi o arrependimento dos seus atos. Acreditou que quando Paulo fica cego, ele está fechando os olhos para a maldade, mas os olhos para a bondade estão começando a abrir. Os olhos da sua carne estão começando a ser tampados, mas os olhos para Jesus estão começando a abrir. Os olhos da maldade, os olhos da corrupção estão começando a cair como escamas. E os olhos da presença do Senhor, os olhos de um pregador, os olhos de um apóstolo, os olhos de um homem que carrega no Evangelho de Cristo, custe que custar, está começando a se abrir, aleluia. Então deixa eu te falar uma coisa: graça não é de graça. Se você quer seguir a Jesus Cristo, se prepare para passar pelo que ele passou. Não adianta querer seguir a Jesus Cristo com seus pecados praticados. Não adianta seguir Jesus Cristo com a pornografia. Não adianta seguir Jesus Cristo com a beberice, com a chocarrice, com as palavras de baixo calão. Não adianta seguir a Jesus Cristo quando você não está sendo confrontado. Aleluia, de nada adianta, meu irmão, passar 15, 20, 30 anos dentro da igreja, e se você não está sendo transformado e não está disposto a carregar a cruz de Cristo. Aleluia, aleluia, preste atenção. Existem pessoas que não saem do mesmo lugar, mas em todo final de culto ela procura o pastor para orar pela causa dela. E não está errado, mas tem coisas que é você que precisa. Coisas que é você que precisa tomar uma decisão. Eu já aviso de primeira: não vai entrar pro evangelho esperando um sapatinho de cristal, um arco-íris e uma cruz no meio, ou uma bombinha branca. Evangelho não é cor de arco-íris. Evangelho não é novinho borboleta. Evangelho é cor de sangue. Evangelho é cruz. Evangelho é madeira. Aleluia. Evangelho, o ministério com Cristo. Você sabe o que é o ministério com Cristo? O apóstolo Paulo percebeu isso. O pastor Gilberto missionário Sueli. O evangelho é quando você está em cactos. Aleluia. Quando você está quebrantado, tem que ajudar uma pessoa que só está arranhada. Evangelho é você dar para o outro aquilo que você não tem.
seu não interrompido. Existem vidas aqui que eram para ter evangelizado lá fora, e por causa do seu não, aquela pessoa apareceu. É pesado, mas é verdade. Existem vidas lá fora, perdão, que precisavam do seu louvor, da sua voz, e por você ter se acovardado, essa pessoa apareceu. Existem coisas no Evangelho, em Cristo, que era para você ter feito e você não fez. Então nós precisamos entender que a graça não é de graça. Precisamos de uma renúncia. Precisamos morrer para nós e nascer para Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo, um homem que um dia perseguia a igreja, um homem que um dia viajava, aleluia, em busca da morte dos cristãos, agora convertido, ele começa a viajar para levar o evangelho. O apóstolo Paulo passa na Ásia, o apóstolo Paulo passa na Grécia, o apóstolo Paulo passa em Roma, o apóstolo Paulo passa em Jerusalém, o apóstolo Paulo faz igreja em Corinto, o apóstolo Paulo faz igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo faz igreja na Galácia, o apóstolo Paulo faz igreja na Tessalônica. É isso que a obra missionária faz na vida das pessoas. Quando você aceita aquilo que Deus tem para você, você está disposto, você precisa estar pronto para levar o Evangelho, você precisa estar disposto para ser uma voz profética, uma voz missionária na vida das pessoas. Aleluia. Glória a Deus. E para encerrar, irmão, que tinha sede de matar, agora tinha sede de fluir nos águas do Espírito Santo. Aleluia. Hebreus 12, no seu versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, da qual ninguém verá a Deus, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós precisamos entender o que é essa graça. Nós precisamos entender o que foi essa cruz. Nós precisamos entender o que foi uma vida. Quando nós entendemos o que é uma vida, aí nós estamos prontos para a grande obra, na qual o apóstolo Paulo vai falar em Efésios. Quem começou é fiel.